Glória a Deus. Nós vamos dar hoje prosseguimento à segunda parte da mensagem que eu comecei na semana passada, em que nós falamos sobre desfrutando da presença de Deus. Essa é a segunda parte da mensagem. Eu comecei ela no domingo passado. Quem lembra disso? Você lembra disso? Comecei ela no domingo passado. No domingo passado nós falamos sobre o que é a presença de Deus. Nós falamos sobre a promessa da presença de Deus. Nós falamos como buscar a presença de Deus. Falamos de obstáculos. Quem lembra dos obstáculos? Talvez é um sentimento que nós temos no coração. A gente carrega um sentimento ruim no coração. A gente carrega mágoa, ódio, rancor. Muitas vezes a gente carrega um desejo pecaminoso, violento, e a gente precisa se livrar disso. Se nós queremos desfrutar da presença de Deus, nós temos que nos livrar de qualquer sentimento que nos atrapalhe. Você já viu de vez em quando assim, você está de boa com Deus. Do nada você fica sabendo que alguém comentou alguma coisa, aquilo não te causa revolta, não quer logo sujar seu coração, e se você brincar, suja seu coração, se torna um obstáculo para você viver a presença de Deus. Guarde o seu coração. Entenda o que eu sempre digo, o diabo está nem aí se você está na igreja ou não. O problema dele é se você se relaciona com Deus ou não. Há muita gente dentro da igreja, mas quando sai da igreja, não tem nada de Deus na vida dele. Ele não vive a presença de Deus. Com esses, o diabo não importa. Lembra lá do que a Bíblia diz para a igreja morna? Quem dera você fosse quente ou frio, mas porque você é morno, eu vou te vomitar da minha boca. É o Senhor dizendo sobre a igreja. O Senhor não quer que nós sejamos mornos, o Senhor quer que nós possamos viver a presença dEle e viver a plenitude. Então nós precisamos romper com os obstáculos da presença de Deus. Outra coisa que nós falamos sobre o fruto da presença de Deus. E nessa parte hoje, segunda parte, hoje eu encerro essa mensagem. Nós falaremos sobre como viver a presença de Deus diariamente. Nós falaremos sobre a presença de Deus em tempos difíceis. Testemunhos eu vou citar aqui alguns nomes de quem na história viveu profundamente a presença de Deus. E eu quero encerrar falando sobre a presença de Deus na eternidade. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 28. Meu irmão, seja muito bem-vindo, viu? Deus te abençoe. Mateus capítulo 28. Nós vamos ler do versículo 18 ao 20. Esse é o nosso texto base para a nossa meditação. Irmão, nada do que eu estou falando aqui é novo. Provavelmente você já ouviu trocentas vezes durante a sua caminhada. Não é novo o que eu estou falando, mas eu tenho certeza que pode mudar a sua história. Mateus capítulo 28, quem encontrou, diga amém. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo, ou a consumação dos séculos. Amém. Fecha seus olhos, curve a sua cabeça, em nome de Jesus. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor nessa hora. Pedimos ao Senhor direcionamento para a nossa vida através da Tua palavra. Porque de fato, nós queremos viver a plenitude do Senhor em nós.
Nós queremos viver a tua presença em todas as áreas da nossa vida. Não queremos apenas visitar a sua presença, nós queremos morar nela. Nós queremos estar diante do Senhor. Nós queremos viver a nossa vida voltada para o Senhor e que todas as outras coisas sejam consequências dessa escolha. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, na primeira parte nós podemos ver que a presença de Deus é real. Nessa segunda parte nós vamos falar sobre como viver a presença de Deus mais profundamente na nossa vida. Em uma igreja, na mesma igreja, você verá vários tipos de crente. Você vai ver o crente que ele é superficial. Ele é superficial. Ele gosta da igreja, mas ele é superficial. Ele não vai profundo. É a visão que Deus dá a Ezequiel. A água está ali no tornozelo, ele gosta da igreja. Mas você também vai ver aquela pessoa que em algumas áreas da vida dela, ela coloca tudo para Deus. No mundo que nós vivemos hoje, irmã Aparecida, nós temos uma facilidade para colocar diante de Deus as nossas dívidas, né? A gente ama, nosso Deus, na hora de orar pelas dívidas, a gente clama o sangue de Jesus, mas não temos o mesmo comportamento em outras áreas da vida. Tem pessoas, eu já vi casos assim, já contei aqui várias vezes, de pessoas que o motivo dela estar na igreja é o problema familiar. Ela não quer um relacionamento com Deus, ela quer resolver um problema de família. Eu lembro que uma vez orientando uma pessoa, e ela chegou para mim e falou assim: ô irmão, vou parar de ir na igreja, porque meu marido falou que se eu parar, ele vai parar de beber, ele vai parar de fumar. O que você acha? Eu falei: eu acho que a senhora tem que fazer isso não. Porque a negociação que ele está fazendo com você, se você abandonar Deus, ele vai mudar de vida. Só que ela escolheu abandonar Deus. Passa mais ou menos um ano depois, essa mesma pessoa procura a gente e fala: ó, eu preciso orar pelo meu marido. Eu falei: mas por que? Ele não mudou não? Eu falo: não, mudou, ele parou de beber e parou de fumar por um tempo. Aí voltou tudo e voltou pior. Só que tem pessoas que é assim, o motivo dela estar na igreja é um problema, mas quando eu trago uma mensagem sobre a presença de Deus, eu quero te mostrar que relacionamento com Deus vai além de qualquer tipo de problema. Você tem problema, a pessoa do mundo tem, o rico tem problema, o pobre tem problema, o alto tem problema, o pequeno tem problema, todo mundo tem problema, irmão. Se o único motivo de você buscar a presença de Deus for seus problemas, chega uma hora que não faz sentido, porque deixa eu te falar uma coisa: tem problema na sua vida que Deus vai resolver assim, no estalar de dedos, milagre. Tem problema na sua vida que Deus vai fazer você esperar um pouco, vai resolver, mas vai resolver com o tempo. E tem problema na sua vida que nem vai se resolver. Ah, mas eu sou crente, nem vai se resolver. E se o seu motivo de buscar a Deus for exclusivamente aquele problema, você vai se frustrar na caminhada. Quantas pessoas frustradas com Deus? Porque na cabeça delas, Deus não respondeu a oração que elas fizeram. Quando, na verdade, o que Deus estava querendo mostrar para ela é que ela só precisava mudar de direção. Então, eu quero te mostrar que a presença de Deus é algo muito maior do que qualquer coisa dessa natureza. Primeiro ponto de hoje, nós precisamos viver a presença de Deus diariamente. Repete comigo: diariamente. Então eu vou falar igual aqueles pastor chique. Cutuca o irmão do seu lado aí. Eu não gosto disso, irmão. Mas cutuca ele aí, fala aí: diariamente. O relacionamento com Deus tem que ser diário. O relacionamento com Deus tem que ser cada dia
Você ora, cada dia você adora, cada dia a palavra de Deus diz assim, orai sem cessar, relacionamento diário, o tempo todo. Você não pode esquecer Deus aqui na igreja e pegar na semana que vem. Você não pode vir aqui na igreja hoje, aqui você encontrou Deus, aí você vai embora, deixa Ele aqui, porque na semana que vem você tem outro encontro marcado com Ele aqui. Não, não faça isso não. O relacionamento com Deus, ele deve ser diário. Nós não fomos chamados para visitarmos a presença de Deus, mas para habitarmos lá. O Salmo diz, Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Não é para ir de vez em quando, é para habitar. E habitar na presença de Deus significa você viver um estilo de vida, de intimidade com Deus, levando Deus em consideração em cada área da sua vida. No trabalho, na família, nas escolhas que você tem que fazer no dia a dia, nas suas práticas e nos seus pensamentos, você precisa considerar a vontade soberana de Deus em tudo. O reino de Deus tem que ser a prioridade da sua vida. Quer se relacionar com Deus? Aqui, dentro da igreja, ninguém vai precisar decidir se vai pecar ou não, mas lá fora vai. Cada dia você é exposto às tentações. Cada dia eu serei exposto a situações que eu vou ter que decidir, vivo o relacionamento com Deus ou não vivo o relacionamento com Deus. O problema de Israel sempre foi abandonar Deus. E normalmente, Israel abandonava Deus quando tudo estava em paz. Quando estava em tudo muito bem. Eles escolhiam outras coisas para fazer do que se relacionar com Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. Não precisa abrir. Minha querida Esther vai projetar aqui para a gente. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Viver a presença de Deus muda a nossa vida, muda o nosso estilo de vida. Irmãos, a presença de Deus, ela tem que provocar transformação em nós. Desculpa eu te falar, mas não existe esse negócio de alguém estar na presença de Deus. E a presença de Deus não está mudando ela. Todos nós precisamos de mudança, de transformação, todos nós. E é um progresso, nós vamos mudando dia a dia. Por isso que nós temos que relacionar com o Senhor diariamente. Porque nós seremos expostos a situações que, se o Senhor não estiver lá para nos livrar, nós vamos estar mais ou menos enrolados. Nós vamos precisar que o Senhor esteja lá, nos ajudando a decidir. Nós vamos precisar que o Senhor esteja lá conosco naquela hora, para que nós não venhamos a cair em tentação. Por isso o relacionamento tem que ser diário. Quem está entendendo aí, diga amém. Então guarda isso aí no seu coração. Não deixa Jesus aqui na hora que você for embora não. Leva ele com você. Não deixa ele aqui para você pegar semana que vem. Leva ele com você. Se relacione com ele durante a semana toda. E domingo que vem, na quinta-feira, você vai voltar para poder fortalecer um pouco mais. Aprender um pouco mais da palavra de Deus. Mas o relacionamento com o Senhor é diariamente. Esse é o problema de muitos crentes hoje. Não se relacionam com Deus. Dependem sempre de algo que o homem vai oferecer. E aqui eu quero te ensinar a se relacionar com o Senhor em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Segunda coisa, nessa segunda parte aqui.
a presença de Deus em tempos difíceis. Deixa eu te contar um pouquinho do que eu já vivi sobre a presença de Deus. Eu aprendi isso na minha caminhada desde muito cedo. Desde o início, irmão, eu sou de uma igreja, e glória a Deus que está gravando, que eles lá na minha cidade gostam de assistir as pregações. Eu sou de uma igreja que nós começamos, não tinha teólogo na igreja, era tudo aprendendo ali na marra. E algo que nós aprendemos desde o início, lá na igrejinha, foi depender da presença de Deus em tudo. A gente jejuava a semana toda, porque tinha que ir para o monte na sexta-feira, e íamos. E se tivesse chovendo, a gente ia fazer vigília na igreja. A gente se preparava para aqueles encontros marcados com Deus. A gente buscava o enchimento com o Espírito Santo com toda a nossa força. Não era algo negociável para nós. Então, desde muito cedo eu aprendi isso. E eu me lembro quando minha mãe faleceu, e eu fui para o hospital lá, e eu fui a segunda pessoa da família, junto com minha avó paterna. Nós recebemos a notícia que ela tinha falecido, eu ajudei. E nós voltamos com aquela notícia, não tinha telefone assim para ficar ligando. Nós voltamos com aquela notícia para a família, aquele desespero todo. Eu lembro que naquele quarto, meu avô, assim, eu tenho essa imagem muito clara, meu avô na janela chorando, minha avó desesperada, e eu dobrado o joelho, adorando a Deus. Situações difíceis, o Senhor estará lá. E você vai aprender com Ele dia a dia que você não pode parar porque a situação ficou difícil. Porque se Ele não te abandona quando a luta está grande, você também não pode abandoná-lo, não pode deixá-lo. Mesmo nas horas mais escuras, a presença de Deus continua real. Ele está perto dos que choram para consolá-los. Ele está perto dos quebrantados, Ele está perto dos famintos, Ele está perto daqueles que precisam da sua presença. No vale da sombra da morte, Ele estará lá. E muitas vezes, é no nosso maior período de sofrimento que conhecemos Deus mais claramente. Muitas vezes é no nosso período de luta maior que parece que Deus se revela a gente de maneira mais clara. Em tempos de solidão, parece que os nossos ouvidos ficam mais aguçados para ouvir Deus. Em tempo de solidão, em tempo de luto, nosso coração está mais quebrantado. Se você vai em uma festa, e naquela festa você levanta e diz assim: eu quero falar sobre Jesus, provavelmente muitos ali vão te recusar. Talvez em festas, nós estamos dizendo assim: não dá nem para orar agora. Mas quando você chega em uma casa onde tem luto, quando você vai em um velório, todos param para te ouvir. Gostando ou não, revoltados da vida ou não, eles param para te ouvir. Por isso a Bíblia diz que é melhor ir na casa onde tem luto do que ir a uma festa. Porque no luto a gente para ouvir, irmão. Durante o período de sofrimento a gente para ouvir, mesmo não concordando com o que aconteceu, a gente para ouvir. Parece que no momento de sofrimento nós temos mais proximidade com Deus. Porque muitas vezes no tempo de festa, nosso coração está altivo demais. Em tempo de vitória, só vitória, nosso coração está orgulhoso demais. Mas no tempo da dor, somos humildes. Somos fracos e reconhecemos a nossa fraqueza.
Deuteronômio capítulo 31, versículo 6 diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Em tempos difíceis o Senhor estará presente. Você pode dar um glória a Deus? Em tempo de luta, o Senhor estará com você. Em tempo de sofrimento, Ele não te abandonará. Se você passar pelas águas, Ele vai estar com você. Se você passar pelo fogo, Ele vai estar com você. Se te lançarem na cova dos leões, Ele estará com você. Então não desista, persevere, busque a presença dEle. Sabe o que eu acho interessante? É que prenderam os apóstolos, mas nunca em suas prisões conseguiram impedir Deus de visitar os apóstolos. Prenderam Paulo e Silas, bateram nele, daí a pouco um terremoto veio. Prenderam Pedro, daí a pouco o anjo veio. As prisões não impediram e nunca vão impedir Deus de visitar o seu povo. Jamais. Suas lutas nunca te esconderão de Deus. Seus problemas nunca te esconderão de Deus. Jamais. Salmo 139 diz: para onde irei da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e habito nas extremidades do mar, ainda lá tua mão me guiará. Levaram o apóstolo João para a ilha de Patmos. Sabe por que levaram João para lá? Porque, segundo a história, não conseguiram matá-lo. Mas levaram lá só tinha malfeitor, lá era uma prisão, se fosse considerado hoje, irmão, era uma prisão de segurança máxima. Levava para lá só gente ruim e levou João para lá. João poderia desfrutar do seu desespero. João poderia se sentir sozinho, abandonado por Deus e dito: não vale a pena servir a esse Deus, porque olha só, estou na ilha de Patmos. Só que é na ilha de Patmos que João recebe a revelação do Apocalipse. Na ilha de Patmos, preso, João viu Jesus. Seus olhos como chama de fogo, seus pés como latão reluzente. Na sua boca uma espada afiada. Foi lá na ilha de Patmos. Lembra de outra mensagem que eu trouxe aqui? Foi lá na ilha de Patmos que na revelação João viu os anjos dizendo, mostrando o livro, e eles diziam: não há ninguém, nem no céu, nem na terra, digno de abrir o livro e de desatar os selos. E a Bíblia diz o seguinte: João chorou, e ele dizia: eu chorava muito. Mas alguém disse para ele assim: chora não, João. Ele é digno. O cordeiro que venceu é digno. Foi na ilha de Patmos, um momento terrível da vida de João. E João está recebendo essa revelação. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39 diz assim: pois estou convencido de que nem a morte... Pai, mas a morte não é o final de tudo? Jesus chama o que nós conhecemos de morte de passagem para a vida. Quem crê em mim não morrerá, mas passará da morte para a vida. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo: estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode te separar, irmão. A única pessoa que pode separar você de Deus é você mesmo. Se você resolver viver uma vida deliberadamente no pecado, vai sair por aí falando mal de Deus, acabando com Deus e tal, você quer afrontar Deus.
Isso não separa. Agora, nem demônio pode te separar de Deus. Isso quer dizer que nada que o diabo faça vai te separar de Deus. O diabo pode armar qualquer artimanha dele, ir lá e reclamar de você com Deus. Isso não vai te separar do amor de Deus. A presença de Deus, ela é tão real nos tempos difíceis. Eu tenho tantas histórias sobre perceber a presença de Deus em situações complicadas. A Esther, quando estava entre a vida e a morte, nós não tínhamos nada a fazer a não ser orar. E nós oramos. E a gente sabia que Deus estava ouvindo. Quando eu fiquei doente, eu não tinha nada para fazer a não ser orar. Quando eu tive convulsão na porta da igreja, dia de ministério de louvor, eu não tinha nada para fazer, eu poderia voltar atrás e esquecer que Deus estava comigo, eu poderia seguir em frente mesmo sem aguentar e crer na presença dEle na minha vida. E Ele decidiu que naquele dia se revelaria a presença dEle para mim. Em tempos difíceis, o Senhor se revelará a você. Em tempos difíceis, o nosso Senhor Jesus, Ele viveu o maior problema da vida dele foi na cruz. Enquanto ele não estava na cruz, ele dizia assim: Pai, graças te dou porque sempre me ouves. Eu digo isso não por mim, mas por eles, para que eles creiam. Lembra de Jesus falando isso? Mas na cruz do Calvário, Jesus está dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Mas deixa eu te falar algo que você precisa compreender. Isaías 53 está dizendo que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E diz algo assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Aquilo ali que Jesus está dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está passando por um momento, ainda que literalmente momentâneo. Jesus está passando por um tempo de interrupção do relacionamento dele com Deus, porque os nossos pecados estavam sobre ele. Mas por que ele estava vivendo aquilo? Para que eu e você não tivéssemos mais que viver. A Bíblia diz que em Cristo a inimizade com Deus foi rompida, para que nós pudéssemos ser novamente amigos de Deus. Não abandone isso, irmão. Não deixe de crer jamais que a presença de Deus está com você, apesar dos tempos difíceis. Se a igreja não crê que Jesus está com ela nos tempos difíceis, nem igreja nós somos. Porque nos tempos mais difíceis, mais sombrios, o Senhor levantou grandes homens e grandes mulheres de Deus em meio ao seu povo. Nós vivemos agora há pouco um momento tão terrível na nossa história como igreja. Perdemos o nosso pastor, perdemos o nosso diácono, mas jamais perdemos a presença de Deus. Ele sempre esteve aqui. Creia nisso. Ele sempre esteve aqui. Eu não sei quais são as perdas que você tem sofrido, mas eu quero dizer, Ele ainda está aí. Creia nele. Deixa eu te falar superficialmente aqui, devido ao tempo, sobre alguns homens que viveram a presença de Deus diariamente, viveram intensamente. Todos esses homens tiveram lutas, todos esses homens tiveram provações, mas esses homens nunca viveram abandono, porque Deus nunca o abandonou. A Bíblia diz sobre um homem chamado Enoque. A Bíblia diz que esse Enoque andou com Deus. Esse Enoque foi tão íntimo de Deus que esse homem não viu a morte, Deus o tomou para si. A intimidade era algo incrível. A Bíblia fala sobre outro homem, grande líder, Moisés, que tinha um diferencial, que isso tornava diferente de todos. Tinha profeta em Israel? Tinha.
Tinha profetisa? Também tinha. Mas só Moisés falava com o Senhor face a face. Como quem fala com um amigo. Um dia reuniram alguns rebeldes lá e falaram assim: por acaso Deus também não fala conosco? Uma das rebeldes era a irmã de Moisés. Por acaso também não profetizamos? Sabe quem foi defender Moisés? Foi Moisés, não foi Deus. Deus falou com a turma: sai todo mundo do acampamento aí. Deus marcou a audiência. Estou conjecturando, Deus marcou a audiência com os camaradas. E Deus falou com ele: é verdade, eu falo com vocês em sonho. Com Moisés eu falo face a face. Já pensou que testemunho é esse, irmão, que Deus está dando do homem? Deus poderia ter virado para Moisés: está vendo, Moisés, por que eu falei para orar mais? Está vendo aí, Moisés, você deveria ter prestado atenção no que eu estava falando, você não prestou. Aí, ó, estão querendo passar a perna em você. Deus foi lá dar testemunho de Moisés. Moisés fala comigo face a face. Não foi Moisés que foi lá dizer para eles: eu falo com Deus face a face. Não, foi Deus que falou: eu falo com Moisés face a face. Olha a profundidade desse relacionamento, como quem fala com um amigo. O Senhor quer ser seu amigo, querido. Quer que você se relacione com Ele. Com um amigo, amigo de verdade. Eu não estou falando de colega, não estou falando de colega de trabalho. Eu estou falando com amigo. Com amigo você abre o coração. Com amigo você fala quem você é. Sem preocupação se ele vai te julgar. Com amigo você revela as suas fraquezas. Com um amigo você não põe capa, porque ele te conhece. Amigo te conhece pelo jeito que você fala. Amigo conhece o tom da sua voz e sabe se você está triste ou não. Quer ver outro homem que viveu a presença de Deus? Um tal de Davi. Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Davi tinha um coração adorador e sensível à presença de Deus. Abra aí comigo, agora abre aí a sua Bíblia, em Salmos 27, versículo 4. Salmo 27, versículo 4. Se você for rápido, mas já está aqui na tela caso você queira ler. Diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu santo templo. Quais são as suas orações? Se você hoje, estou só jogando no ar, se você hoje fizer uma autoanálise sobre as suas orações, qual peso a sua oração, seus pedidos terão no seu relacionamento com Deus? Talvez se Deus der o que você pede tanto, você terá um carro. Talvez se Deus der o que você pede tanto, você terá uma casa. Talvez o que você pede tanto para Deus é um casamento. Talvez o que você pede tanto para Deus é a salvação do seu ente querido. Nada disso é errado pedir. Nada disso. Mas isso vai mudar a sua história só por um tempo. O relacionamento com Deus, isso que Davi está pedindo, uma coisa pedir ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Um carro te muda por um momento, a presença de Deus te muda para a eternidade. Um carro te faz bem, é ótimo ter carro, mas não é tudo. Não é tudo. Aliás, muitos crentes, quando se comprar um carro, param de ir na igreja.
Se o irmão da igreja depender da carona do crente, está enrolado. Porque tem homens perdendo casamento por causa de carro. Ai da esposa se pisar dentro do carro com o pé sujo. Ai dos filhos se deram fome e por alguma foram comer lá no banco de trás e caíram. Caiu lá migalhas no chão. Ai dos filhos. Uma bênção vai te fazer feliz, claro que vai. Mas a presença de Deus vai te transformar por toda a eternidade. Nós vemos aí na Bíblia Isaías, ao ver o trono de Deus, ter o relacionamento com Deus, ele disse: ai de mim que sou pecador, habito no meio de um povo de impuros lábios e tenho lábios impuros. Mas a presença de Deus transformou esse homem. Esse homem foi conhecido como o maior profeta messiânico. Foi o que mais falou sobre Jesus. E ele tinha lábios impuros. Eu quero te dizer o seguinte: não importa como você está hoje, o Senhor pode entrar na sua vida, pode transformar você e te fazer propagador do Evangelho. Por causa dele, por causa do que a presença dele provoca na nossa vida. Você quer ver outra pessoa fantástica da Bíblia que nós ignoramos, principalmente crente? Maria, mãe de Jesus. Aquela que foi mãe de Jesus nessa terra. Quando o anjo fala com ela, lá no livro de Lucas, capítulo 1, e começa a falar com ela, o que Deus vai fazer com ela. No versículo 35 diz assim: o anjo respondeu: o Espírito do Senhor virá sobre você, o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Era uma jovem, provavelmente 12, 13, 14 anos, e está recebendo a incumbência de gerar no seu ventre o Filho de Deus. Essa mulher nunca mais foi a mesma. A história nunca mais foi a mesma depois que o Espírito Santo cobriu a vida de Maria. Você não será mais o mesmo depois que o Espírito Santo verdadeiramente encher a sua vida. Pedro, Tiago e João viram a transfiguração de Jesus. Isso tudo é como a presença de Deus nos impacta. Paulo teve experiências profundas, inclusive ele foi arrebatado até o terceiro céu, e lá ele disse que ouviu coisas inefáveis, que não deveria nem contar. João, na ilha de Patmos, teve as maiores visões. Oh, meu querido, esses homens tiveram experiências extraordinárias e eu e você precisamos tê-las também. Durante a história, nós vimos falar de tantos homens e mulheres de Deus que enfrentaram impérios por causa da palavra de Deus, não porque eles eram bons, mas porque eram cheios da presença. Nós temos um homem chamado Martinho Lutero, que apesar das suas limitações, ele foi um dos que começou o que chamamos de reforma protestante. Eles confrontaram os impérios da época, ameaçados de morte. Alguns morreram, alguns serviram de fogueira por causa do Evangelho. Mas sabe o que me impressiona nesses homens? É que eles não arredaram o pé. Fizeram de vários cristãos luminárias humanas, penduravam eles em poste e colocavam fogo, vários na rua. Tudo aquilo para quê? Para que parassem de anunciar Jesus. Mas a presença de Deus era tão grandiosa dentro deles que eles preferiram morrer do que parar de anunciar. E hoje nós paramos de anunciar por coisas tão banais.
John Wesley teve seu coração aquecido pela presença de Deus, e tantos outros. E eu não vou me aprofundar aqui, mas tem alguns homens aqui que eu quero citar para os irmãos. A.W. Tozer, escritor e pregador que falava sobre a busca profunda pela presença de Deus. Billy Graham, evangelista que pregou para milhões e milhões de pessoas. Relatava o tempo inteiro a sua dependência de Deus, e tantos outros. E eu e você temos uma história hoje para construir. Mas só vamos chegar ao final e cumprir o propósito se formos cheios da presença de Deus. Se tivermos com Ele um relacionamento profundo. A presença que hoje experimentamos, e agora a presença de Deus para a eternidade, agora, para eu poder já ir para o final. A presença que hoje experimentamos, ela é em parte. A presença de Deus na eternidade é plena. O céu não precisa de sol, porque a luz do Senhor ilumina tudo. O que vemos hoje, vemos em parte. Mas o que nós veremos na eternidade será o conhecimento pleno do Senhor. E para encerrarmos, abre aí comigo a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, no capítulo 13, a partir do versículo 9. Que diz assim: pois em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente. Da mesma forma como sou plenamente conhecido, assim permaneçam agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Em partes o conhecemos hoje, mas nós o conheceremos plenamente. Nós vemos agora como sombra, mas o veremos plenamente. Nós vemos agora, muitas vezes você ora, e eu sei que é assim também com você. Muitas vezes nós oramos, sabemos que Deus está ouvindo, mas nós não temos resposta. Mas um dia nós estaremos diante dele. Lá não vamos precisar orar para que as nossas dores cessem, porque elas já se cessaram. Nós não vamos precisar orar para que não choremos de dor, porque as lágrimas já cessaram. Porque agora nós estamos diante do nosso Salvador, o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Lá não haverá choro, lá eu quero vê-lo frente a frente, como de fato ele é. A presença de Deus, ela enche toda a eternidade. Não precisaremos mais gritar: Senhor, socorre-me. Porque Ele, a presença dEle vai estar lá, não precisamos de socorro. Lá a Bíblia diz que o tesouro que nós ajuntamos lá, ladrão nem rouba, traça não corrói, é Ele que está lá. Aquelas ruas que nós dizemos, ruas de cristais, ruas de ouro, lá um dia todos nós nos apresentaremos diante dEle. Um dia todos nós estaremos frente a frente com Ele. E não será em parte, será plenamente. Nós o veremos. Quem está entendendo aí, diga amém. Se coloca de pé no seu lugar, meu querido. Não pense que esse assunto sobre a presença de Deus se encerrou aqui. De maneira alguma. É apenas o começo. Porque a presença de Deus é inesgotável. Há sempre mais para conhecer
do Senhor. Há sempre mais para você viver do Senhor. E eu quero deixar esse convite em aberto para você. Busque ao Senhor cada dia da sua vida. Se derrama na presença do Senhor. Se relacione com Ele. Faça dele o seu motivo maior de viver. E como diz em Tiago 4:8, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Se relacione com o Senhor e Salvador Jesus Cristo.